Por que pessoas inteligentes escolhem o silêncio ao invés do conflito? As pessoas mais fracas fazem mais barulho. As mais inteligentes aprendem a ficar em silêncio. E isso parece contraintuitivo, porque desde cedo você foi condicionado a acreditar que quem fala mais, quem rebate rápido, quem vence discussões é quem tem mais força. Parece que responder é sinal de coragem, que se impor em qualquer situação é sinal de presença, que não deixar passar nada é sinal de inteligência. Mas existe uma diferença que poucos percebem. Reagir é automático. Escolher não reagir é controle. E controle é poder. Presta atenção no padrão. Sempre que alguém te provoca, te critica, te pressiona ou tenta te colocar em uma posição desconfortável, existe um impulso imediato dentro de você. Um impulso de responder, de se explicar, de corrigir, de provar que está certo. Esse impulso não é inteligência, é reflexo. E quem vive no reflexo, vive sendo conduzido. Porque basta alguém tocar no ponto certo para controlar sua reação. Basta uma frase atravessada, um comentário mal colocado, uma crítica fora de hora, e você já entra no jogo sem perceber. Você responde, se justifica, argumenta, insiste. E nesse momento, você já perdeu. Não porque você está errado, mas porque você foi puxado para um nível onde tudo gira em torno de reação, desgaste e disputa de ego. Agora observa o outro lado. Existe um tipo de pessoa que não entra em qualquer discussão, não responde qualquer provocação, não sente necessidade de se explicar para todo mundo, não reage a tudo que acontece ao redor. E não é porque ela não sabe o que dizer, é porque ela sabe quando não vale a pena dizer. Ela entende algo que muda completamente a forma de viver. Entende que nem toda situação merece sua energia, nem toda pessoa merece sua atenção, nem todo conflito merece sua presença. E, principalmente, entende que se você reage a tudo, você não controla nada. Porque quem controla suas próprias reações, escolhe o jogo que vai jogar. E quem não controla, joga qualquer jogo que aparece. Agora deixa eu te perguntar com honestidade. Quantas vezes você já se envolveu em discussões que não levaram a nada? Quantas vezes você tentou explicar algo para alguém que claramente não queria entender? Quantas vezes você saiu de uma conversa com a sensação de que perdeu tempo, perdeu energia e ainda ficou com a mente carregada? Isso não é falta de argumento, é falta de filtro. E é exatamente aqui que pessoas inteligentes se diferenciam. Elas não vivem tentando vencer discussões, elas vivem escolhendo quais discussões merecem existir. Porque existe um custo invisível em cada conflito. Custo mental, custo emocional, custo de energia. E a maioria das pessoas ignora isso. Elas entram em qualquer debate, reagem a qualquer opinião, se posicionam em qualquer situação, como se tudo tivesse o mesmo peso. Mas não tem. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você para de ver o silêncio como fraqueza e começa a enxergar o silêncio como estratégia. Porque o silêncio certo não é ausência, é decisão, é consciência, é domínio. É você olhar para uma situação e entender que não precisa provar nada, que não precisa convencer ninguém, que não precisa se desgastar para ser validado. E isso não te diminui, isso te posiciona. Porque quem fala demais, muitas vezes está tentando ser ouvido. Mas quem sabe ficar em silêncio, já entendeu que não precisa disso. Agora entende por que isso muda o jogo? Porque enquanto a maioria vive reagindo, se explicando, tentando se impor a qualquer custo, existe uma minoria que observa, analisa e escolhe. E essa escolha muda tudo. Muda sua energia, muda sua presença, muda a forma como as pessoas te enxergam. Porque alguém que não reage a tudo deixa de ser previsível. E quem não é previsível não é facilmente manipulável. E é exatamente isso que você vai começar a entender a partir de agora. Por que pessoas inteligentes escolhem o silêncio ao invés do conflito? E como essa escolha, que parece simples, na verdade revela um nível completamente diferente de consciência, autocontrole e poder pessoal. Porque depois que você enxerga isso com clareza, você não reage mais como antes. Você começa a escolher.
E essa escolha muda tudo. Existe uma armadilha silenciosa que prende a maioria das pessoas sem que elas percebam. A necessidade de estar certo. Parece algo positivo. Parece que buscar a verdade, defender um ponto, sustentar uma opinião, é sinal de inteligência. E em alguns contextos é mesmo. Mas na maioria das situações do dia a dia, essa necessidade não nasce da clareza. Nasce do ego. Você não quer apenas se expressar. Você quer vencer. Quer mostrar que está certo. Quer corrigir o outro. Quer provar alguma coisa. E é exatamente nesse momento que você entra em um jogo que quase sempre termina em desgaste. Porque a maioria das discussões não é sobre verdade. É sobre validação. Duas pessoas tentando provar que estão certas ao mesmo tempo. Duas perspectivas que não querem se encontrar, apenas se impor. Dois egos disputando espaço, atenção e controle. E quando você entra nesse tipo de dinâmica, algo acontece. Você perde o foco. Sua energia deixa de estar direcionada para aquilo que realmente importa e passa a ser consumida por uma tentativa de convencer alguém que, muitas vezes, nem está aberto a ouvir. Agora, pensa com honestidade. Quantas vezes você já explicou algo várias vezes e a outra pessoa continuou sem entender ou simplesmente não quis entender? Quantas vezes você saiu de uma discussão com a sensação de que falou demais e não resolveu nada? Quantas vezes você sentiu que precisava insistir só para não perder? Isso não é sobre inteligência, é sobre apego. Apego à própria visão, apego à necessidade de estar certo, apego à ideia de que você precisa ganhar aquela situação para se sentir validado. E esse apego tem um custo alto. Porque enquanto você tenta ganhar uma discussão, você pode estar perdendo algo muito mais valioso: sua paz, sua clareza, sua energia. E aqui está a virada que poucas pessoas fazem. Ganhar uma discussão não significa ganhar na vida. Você pode estar completamente certo em um argumento e ainda assim sair daquela situação mais cansado, mais irritado, mais carregado. Pode até vencer a conversa, mas perder horas de tranquilidade depois. E isso não compensa. Porque inteligência não é sobre provar pontos o tempo todo. É sobre saber quando não vale a pena entrar. Pessoas inteligentes não sentem necessidade de responder tudo. Elas não entram em qualquer debate. Não gastam energia tentando convencer quem não quer ser convencido. Elas entendem que nem toda conversa é um espaço de construção. Algumas são apenas armadilhas emocionais. E quando você entra, você se prende. Você passa a reagir mais, pensar menos. Passa a insistir mais, refletir menos. Passa a querer vencer, em vez de simplesmente seguir. E isso te trava. Agora observa a diferença. Uma pessoa comum entra na discussão para ter razão. Uma pessoa consciente avalia se aquela situação merece sua presença. Se não merece, ela simplesmente não entra. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. É você entender que não precisa ganhar tudo para estar bem, que não precisa convencer todo mundo para se sentir seguro, que não precisa reagir a tudo para ser respeitado. Porque quando você entende isso, você muda de nível. Você para de desperdiçar energia com o que não agrega, para de se envolver em discussões vazias, para de tentar provar algo para pessoas que não estão prontas para ouvir e começa a direcionar sua atenção para o que realmente importa: seu crescimento, sua paz, sua direção. E é exatamente aqui que começa a diferença real. Porque enquanto a maioria ainda está tentando vencer discussões, poucos já entenderam que o verdadeiro poder está em não precisar delas. E o próximo ponto aprofunda ainda mais isso, porque não é só sobre evitar discussões inúteis, é sobre entender que muitas vezes o que está acontecendo nem é sobre você. Existe um erro silencioso que faz muita gente entrar em conflitos desnecessários sem perceber. É acreditar que tudo é pessoal. Alguém fala algo atravessado, você assume que foi direcionado a você. Alguém reage de forma negativa, você sente como se fosse um ataque. Alguém critica, e você interpreta como uma tentativa de te diminuir. E a partir disso, você reage. Se explica, rebate, tenta corrigir.
tenta se defender. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Na maioria das vezes, não é sobre você, é sobre a outra pessoa, é sobre o estado emocional dela, sobre as frustrações que ela carrega, sobre as inseguranças que ela não resolveu, sobre o momento que ela está vivendo. Muitas pessoas não falam a partir da clareza, falam a partir do que sentem, e quando alguém está irritado, frustrado ou inseguro, isso transborda. Às vezes em forma de crítica, às vezes em forma de provocação, às vezes em forma de desrespeito. E se você não percebe isso, você absorve. Você traz aquilo para si como se fosse uma verdade, como se fosse um ataque direto à sua identidade. E a partir disso, você reage. E é exatamente aí que você entra em um conflito que nunca foi seu. Agora observa o que acontece quando você muda essa percepção. Em vez de reagir automaticamente, você começa a analisar. Em vez de absorver, você observa. Em vez de se defender, você entende o contexto. E isso muda completamente a forma como você se posiciona. Porque quando você entende que nem tudo é sobre você, você para de carregar coisas que não te pertencem. Você para de se desgastar com opiniões que não têm fundamento. Para de tentar corrigir pessoas que não estão prontas para ouvir. Para de entrar em discussões que nasceram de emoções desorganizadas. E isso te dá liberdade. Liberdade para não reagir a qualquer coisa. Liberdade para escolher onde colocar sua energia. Liberdade para não se afetar por tudo. Agora presta atenção nisso. Levar tudo para o lado pessoal é uma forma de se prender ao ambiente. Você começa a depender do comportamento dos outros para manter sua estabilidade. Se alguém te elogia, você se sente bem. Se alguém critica, você se abala. Se alguém discorda, você se incomoda. E assim, sua paz fica vulnerável. Mas quando você entende que muitas falas não são sobre você, você cria um espaço interno. Um espaço onde você observa antes de reagir. E nesse espaço existe poder. Porque agora você não está mais no automático. Você escolhe. Escolhe se aquilo merece resposta. Escolhe se aquilo tem relevância. Escolhe se aquilo deve ou não entrar na sua mente. E muitas vezes, a escolha mais inteligente é não entrar. É não responder. É não absorver. É simplesmente seguir. E isso não é indiferença. É maturidade. É você entender que nem tudo precisa de uma reação sua. Que nem tudo merece sua atenção. Que nem tudo precisa ser resolvido por você. E quando você vive assim, algo muda. Você se torna mais leve, mais centrado, mais consciente. Para de se envolver em conflitos desnecessários. Para de gastar energia com o que não agrega. E começa a viver com mais clareza. Mas isso ainda é só o começo. Porque mesmo quando algo realmente envolve você, ainda existe um outro nível de domínio que poucas pessoas alcançam. O nível de controlar a própria reação. Existe um momento em toda situação de conflito em que tudo se decide. Não é o que a outra pessoa diz, não é o tom que ela usa, não é a situação em si, é o que acontece dentro de você. Você sente o impulso, ele vem rápido. Uma vontade de responder, de corrigir, de reagir na mesma intensidade. Seu corpo ativa, sua mente acelera, suas emoções sobem. E nesse instante, parece que reagir é a única opção. Mas não é. É apenas a mais fácil. Reagir é automático. Não exige consciência. Não exige controle. É uma resposta condicionada, construída ao longo do tempo, baseada em emoção e hábito. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas vive presa nesse padrão. Elas não escolhem como responder. Elas apenas respondem. E quem vive assim não está no controle. Está sendo conduzido. Porque qualquer pessoa que entenda seus gatilhos consegue prever sua reação. Basta pressionar o ponto certo, falar da forma certa, no momento certo, e você reage. E quando você reage sem controle, você entrega sua posição. Entrega sua clareza. Entrega seu poder. Agora observa o oposto. Existe um tipo de pessoa que sente o mesmo impulso, mas não se move imediatamente. Ela percebe o que está acontecendo dentro dela. Percebe a emoção surgindo. Percebe a vontade de responder
percebe a tensão, mas ela não reage na hora. Ela cria um espaço, um pequeno espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que tudo muda, porque ali existe escolha, ali existe consciência, ali existe controle. E quando você responde a partir desse espaço, sua reação deixa de ser impulsiva e passa a ser estratégica. Você não fala para aliviar uma emoção. Você fala porque faz sentido. Você não reage para provar algo. Você reage quando existe propósito. E muitas vezes, a melhor resposta nesse momento não é falar, é não dizer nada. Agora presta atenção nisso. Se controlar não é reprimir. Não é fingir que não sentiu nada. Não é ignorar o que aconteceu. É sentir e ainda assim escolher. É perceber a emoção e não ser dominado por ela. É ter clareza suficiente para não agir no calor do momento. E isso é raro, porque exige treino, exige disciplina, exige consciência, mas principalmente exige que você pare de viver no automático. A maioria das pessoas não quer esse nível de responsabilidade. Prefere reagir e depois justificar. Prefere explodir e depois dizer que foi necessário. Prefere agir sem pensar e depois tentar corrigir. Mas isso tem um custo. Custa respeito. Custa imagem. Custa controle. Porque quem não controla a própria reação perde autoridade. Agora entende por que o silêncio nesse contexto é tão poderoso? Porque ele quebra o padrão. Enquanto o outro espera uma reação imediata, você não entrega. Enquanto o outro quer te puxar para o conflito, você não entra. Enquanto o outro tenta provocar, você não responde da forma esperada. E isso muda completamente a dinâmica. Você deixa de ser previsível. E quem não é previsível não é facilmente manipulado. Aqui está a virada. Você não precisa reagir a tudo que sente. Você precisa aprender a escolher o que merece sua resposta. E quanto mais você desenvolve esse controle, mais você se fortalece internamente. Sua mente fica mais estável, sua presença fica mais firme, sua forma de se posicionar ganha mais impacto, porque agora você não está mais sendo guiado pela emoção, você está conduzindo. E isso muda tudo, mas existe um ponto ainda mais profundo, porque nem toda conversa é um espaço de troca real. E entender isso vai te poupar de muitos desgastes desnecessários. Existe um tipo de conversa que parece um diálogo, mas na verdade é uma disputa. Duas pessoas falando, mas nenhuma realmente ouvindo. Duas opiniões sendo colocadas na mesa, mas nenhuma aberta a ser questionada. E o problema é que quando você entra nesse tipo de situação acreditando que existe espaço para entendimento, você já começa em desvantagem, porque você está buscando clareza, e a outra pessoa está buscando vitória. Percebe a diferença? Enquanto você tenta explicar, ela tenta rebater. Enquanto você organiza um raciocínio, ela procura um ponto para atacar. Enquanto você quer construir, ela quer impor. E nesse cenário, não importa o quão bom seja o seu argumento. Não existe escuta, existe disputa. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você já tentou explicar algo com calma, com lógica, com clareza? E mesmo assim a outra pessoa continuou resistindo, distorcendo, ignorando o que você disse. Quantas vezes você percebeu que, não importa o que você falasse, a conversa não avançava? Isso não é falta de inteligência da outra pessoa. É falta de intenção. Ela não quer entender. Ela quer ganhar. E quando você não percebe isso, você continua investindo energia. Continua tentando explicar melhor, falar de outro jeito, trazer mais argumentos como se isso fosse resolver. Mas não resolve, porque você está tentando dialogar em um ambiente onde não existe diálogo. E isso é um dos maiores desperdícios de energia que existem. Você fala mais do que deveria, se envolve mais do que deveria, se desgasta mais do que deveria. E no final, não muda nada. Agora observa o que pessoas inteligentes fazem. Elas não entram em qualquer conversa achando que é um espaço de construção. Elas avaliam. Percebem rapidamente o tipo de intenção que está por trás da fala do outro. Identificam se existe abertura ou se existe resistência, se existe curiosidade
ou se existe apenas necessidade de vencer, e a partir disso elas decidem. Se vale a pena, elas falam. Se não vale, elas silenciam. E isso não é desistir. É entender que nem todo ambiente merece sua energia. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa convencer todo mundo. Você não precisa ganhar todas as discussões. Você não precisa explicar sua visão para quem não quer enxergar. Porque quando você tenta fazer isso, você está se colocando em um ciclo sem fim. Quanto mais você fala, mais o outro rebate. Quanto mais você insiste, mais o outro se fecha. E assim, a conversa se transforma em um desgaste contínuo. E nesse processo, você perde algo que não volta. Seu tempo, sua energia, sua clareza. Aqui está a virada. Aprenda a reconhecer quando não existe abertura. E quando perceber isso, pare. Não insista, não tente provar, não tente vencer. Simplesmente não entre. O silêncio, nesse caso, não é falta de argumento. É excesso de lucidez. É você entender que não vale a pena investir em um terreno onde nada vai crescer. E quando você começa a agir assim, algo muda. Você se desgasta menos, fala menos, se envolve menos com o que não agrega e começa a direcionar sua energia para lugares onde existe troca real. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Porque mesmo quando você não fala nada, você ainda está se comunicando. E o silêncio, quando usado da forma certa, pode dizer muito mais do que qualquer argumento. Existe uma coisa que poucas pessoas entendem sobre comunicação. Nem tudo que impacta vem daquilo que é dito. Muitas vezes o que mais pesa é aquilo que não é. Quando alguém fala demais, se explica demais, insiste demais, ela entrega muito sobre si. Entrega insegurança, entrega necessidade de validação, entrega falta de controle. Quanto mais ela tenta provar algo, mais ela se expõe. E o outro percebe. Pode não saber explicar, mas sente. Agora, observa o contrário. Quando você escolhe o silêncio no momento certo, você muda completamente a dinâmica. Você não entra na disputa, não alimenta o conflito, não valida a provocação. E isso cria um efeito imediato, desconforto. Porque quem esperava uma reação, não recebe. Quem esperava confronto encontra ausência. Quem esperava controle perde o controle da situação. E nesse momento, o silêncio começa a falar. Ele comunica segurança. Comunica controle. Comunica que você não está disponível para qualquer jogo. E isso tem um impacto muito maior do que qualquer argumento. Agora pensa em uma situação comum. Alguém tenta te provocar, esperando que você reaja, talvez com uma crítica, uma ironia, uma fala carregada. Se você responde na mesma frequência, a situação escala. Se você tenta explicar, você entra no campo da outra pessoa. Mas se você simplesmente não reage, algo muda. A provocação perde força, porque ela precisava da sua resposta para continuar existindo. Sem resposta, ela se dissolve. E isso expõe quem está do outro lado. Expõe a intenção. Expõe o comportamento. Expõe o desequilíbrio, sem que você precise dizer uma única palavra. Agora, presta atenção nisso. O silêncio não é vazio. Ele é carregado de significado. Ele pode mostrar que você não concorda, sem precisar discutir. Pode mostrar que você percebeu, sem precisar reagir. Pode mostrar que você não aceita, sem precisar confrontar diretamente. E isso exige um nível de controle que poucas pessoas têm, porque a tendência natural é preencher o espaço. Quando existe tensão, a maioria tenta resolver falando. Quando existe desconforto, tenta aliviar reagindo. Quando existe provocação, tenta responder. Mas quem entende o poder do silêncio faz diferente. Sustenta. Sustenta o espaço. Sustenta a atenção. Sustenta a própria presença sem precisar se justificar. E isso muda completamente a forma como é percebido, porque quem fala menos, mas fala com intenção, ganha mais peso. E quem escolhe não falar quando todos esperam uma reação, ganha autoridade. Aqui está a virada. Você não precisa responder tudo para ser entendido. Você precisa escolher quando sua resposta tem valor.
E muitas vezes, o silêncio é a resposta mais forte, porque ele quebra o padrão, desmonta o jogo e revela o que realmente está acontecendo, sem esforço, sem desgaste, sem perda de energia. Mas isso leva a um ponto ainda mais profundo, porque não é apenas sobre saber quando ficar em silêncio, é sobre entender que nem todo ambiente merece o seu nível. Existe um erro silencioso que passa despercebido pela maioria das pessoas. Acreditar que toda opinião merece resposta, que toda provocação precisa ser enfrentada, que toda situação exige posicionamento. E é exatamente esse comportamento que faz você descer de nível sem perceber. Porque toda vez que você entra em uma discussão com alguém que não está no mesmo nível de consciência, clareza ou intenção, você se adapta ao ambiente daquela pessoa. Você simplifica seu pensamento, reduz sua profundidade, ajusta sua comunicação para caber em um espaço que não foi feito para crescer, mas para disputar. E nesse processo, você se perde. Não porque está errado, mas porque está no lugar errado. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já se envolveu em discussões onde, no fundo, você sabia que aquilo não ia levar a nada? Quantas vezes você percebeu que a outra pessoa não estava interessada em aprender, mas apenas em defender uma posição? Quantas vezes você saiu de uma conversa com a sensação de que se rebaixou, que gastou energia à toa? Isso acontece quando você não escolhe onde coloca sua atenção, porque a atenção é um recurso, e quando você distribui esse recurso sem critério, você paga o preço. Agora observa como pessoas inteligentes se comportam. Elas não discutem com qualquer um, não porque se acham superiores, mas porque entendem o valor da própria energia. Elas sabem que nem todo ambiente é fértil, que nem toda conversa é construtiva, que nem toda pessoa está aberta a uma troca real. E por isso elas filtram, escolhem onde entram, escolhem com quem falam, escolhem o tipo de interação que vão sustentar. E isso não limita, isso protege. Porque quando você para de entrar em qualquer discussão, você preserva sua clareza, preserva sua energia, preserva sua direção. Você deixa de se envolver com ruído e começa a focar no que realmente importa. Agora presta atenção nisso. Você não precisa descer o nível para ser ouvido. Você precisa escolher ambientes onde seu nível é reconhecido. E isso exige maturidade. Porque muitas vezes você vai perceber que não vale a pena responder, que não vale a pena explicar, que não vale a pena entrar. E isso pode dar a sensação de que você está se omitindo. Mas não está. Você está escolhendo. E escolha é poder. Você decide onde sua mente vai estar. Decide onde sua energia será investida. Decide quais conversas merecem sua presença. E isso muda completamente a forma como você vive. Você se envolve menos com o que não agrega. Fala menos, mas com mais impacto. Se posiciona menos vezes, mas com mais clareza. E as pessoas percebem. Percebem que você não está disponível para qualquer tipo de interação. Que existe um critério, que existe um padrão. E isso gera respeito, porque quem escolhe bem onde entra, demonstra valor. Mas isso ainda não é tudo, porque mesmo escolhendo bem suas batalhas, ainda existe um fator decisivo: o custo emocional de cada confronto, e entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com o mundo. Existe um custo que a maioria das pessoas ignora completamente quando entra em um conflito. Um custo que não aparece na hora, mas que se manifesta depois. O desgaste. Você pode até sair de uma discussão com a sensação de que se posicionou bem, que falou tudo o que queria, que deixou claro o seu ponto. Mas horas depois, sua mente ainda está ali, repetindo a conversa, recriando respostas, imaginando o que poderia ter sido dito de forma diferente. E isso consome. Consome sua atenção, sua energia, sua clareza. Você tenta seguir com o seu dia, mas algo ficou preso. Algo continua ocupando espaço na sua mente. Agora pensa nisso com sinceridade. Valeu a pena? Valeu a pena gastar esse nível de energia para provar um ponto? Valeu a pena carregar esse peso mental por algo que, muitas vezes, nem vai fazer diferença real na sua vida? A maioria das pessoas não faz essa conta.
Elas entram em discussões como se não houvesse consequência, como se cada conflito fosse apenas um momento isolado, mas não é. Cada conflito deixa um rastro, e esse rastro, quando acumulado, impacta diretamente sua paz. E aqui está a diferença. Pessoas comuns defendem opiniões a qualquer custo. Pessoas inteligentes protegem a própria paz. Isso não significa se calar sempre. Não significa aceitar tudo. Significa avaliar. Avaliar se aquela situação merece esse nível de envolvimento, se aquela conversa agrega ou apenas desgasta, se aquele confronto traz clareza ou apenas ruído. E muitas vezes a resposta é simples: não vale. Não vale discutir. Não vale insistir. Não vale carregar aquilo. E é nesse momento que o silêncio deixa de ser uma ausência e passa a ser uma escolha estratégica. Você não está fugindo. Você está preservando. Preservando sua mente, sua energia, sua capacidade de se manter centrado. Porque quando você se envolve em conflitos desnecessários, você fragmenta sua atenção. Você se divide. Parte de você fica presa naquela situação, mesmo depois que ela termina. E isso te afasta do que realmente importa. Agora presta atenção nisso. Sua energia é limitada. Seu foco é limitado. Seu tempo é limitado. E quando você começa a tratar esses recursos com consciência, você muda completamente sua forma de agir. Você para de responder tudo. Para de entrar em qualquer discussão. Para de se envolver em qualquer ambiente. E começa a escolher. Escolher o que merece sua atenção. Escolher o que merece sua resposta. Escolher o que realmente importa. E essa escolha te fortalece. Você se torna mais leve, mais claro, mais presente. Sua mente deixa de estar sobrecarregada. Sua energia deixa de estar dispersa. Sua postura muda. Porque agora você não está mais reagindo ao mundo. Você está direcionando sua vida. E isso muda tudo. Mas existe um último ponto que fecha esse entendimento. Porque o silêncio não serve apenas para evitar desgaste. Ele também te coloca em uma posição de vantagem que poucas pessoas percebem. Existe um detalhe que passa despercebido pela maioria das pessoas em qualquer interação. Quem fala demais se expõe. Quem fala menos, observa. E quem observa, entende. Quando você entra em um conflito reagindo, respondendo, tentando se impor, você ocupa um papel ativo, mas perde algo fundamental. Perde a capacidade de perceber, porque sua atenção está voltada para o que você vai dizer, para como vai responder, para como vai sustentar seu ponto. E enquanto você faz isso, deixa de captar o que realmente está acontecendo ao redor. Agora observa o oposto. Quando você escolhe o silêncio, você não está fora da situação, você está acima dela. Você observa a linguagem do outro, o tom, a intenção, as contradições, os padrões. Você percebe onde existe insegurança, onde existe emoção desorganizada, onde existe tentativa de controle. E isso te dá clareza, e clareza é vantagem. Porque enquanto o outro está falando, se expondo, tentando se afirmar, você está entendendo, está analisando, está enxergando além da superfície. E isso muda completamente sua posição. Você deixa de reagir no escuro e passa a agir com consciência. Agora pensa nisso com sinceridade. Quem tem mais controle em uma situação? Quem fala sem parar tentando provar algo? Ou quem observa, entende e decide quando agir? A resposta é simples. Quem fala menos, vê mais. E quem vê mais, decide melhor. Agora presta atenção nisso. O silêncio não é apenas uma forma de evitar conflito. É uma forma de ganhar informação. Porque toda vez que você não responde imediatamente, você cria espaço para o outro se revelar mais. Para falar mais do que deveria, para mostrar mais do que gostaria. Para expor pontos que não seriam percebidos em uma troca rápida. E isso te dá uma leitura muito mais precisa da situação. Você começa a entender o padrão daquela pessoa. Começa a perceber como ela reage, como ela pensa, como ela tenta se posicionar. E com essa leitura, você ganha algo que a maioria não tem. Vantagem estratégica. Você escolhe melhor quando falar, como falar e até se vale a pena falar.
E muitas vezes, a melhor escolha continua sendo o silêncio, porque você já entendeu o suficiente. Você já percebeu que não há valor naquela troca, que não há construção, que não há necessidade de se posicionar naquele momento. E isso não te enfraquece, isso te coloca em um nível acima. Porque enquanto a maioria ainda está presa na necessidade de reagir, você já está operando com consciência. Você não está tentando vencer o outro. Você está conduzindo a si mesmo. E isso é o verdadeiro poder. Agora entende por que o silêncio é tão subestimado? Porque ele não chama a atenção, mas ele revela quem realmente está no controle. E quando você domina isso, você não precisa mais provar nada. Sua presença fala por você. Sua postura fala por você. Suas escolhas falam por você. E é aqui que tudo se conecta, porque o silêncio nunca foi sobre não falar. Sempre foi sobre saber quando não falar. Silêncio não é ausência de resposta. É controle sobre o que merece a sua resposta. Quando você entende isso, tudo muda. Porque até então talvez você tenha visto o silêncio como algo passivo, como uma forma de evitar, como uma fuga, ou até como uma falta de posicionamento. Mas não é isso. O silêncio consciente é uma escolha ativa. É você olhar para uma situação e decidir com clareza que aquilo não merece sua energia, não merece sua atenção, não merece sua reação. E isso só é possível quando existe autodomínio, porque reagir é fácil, é imediato, é quase automático. Mas escolher não reagir exige consciência, exige presença, exige que você esteja acima do impulso, não preso a ele. E é exatamente isso que separa quem vive no automático de quem vive com controle. Agora conecta tudo o que você viu até aqui. Nem todo conflito é sobre você. Reagir sem pensar te torna previsível. Nem toda pessoa quer entender. O silêncio expõe mais do que palavras. Discutir com qualquer um rebaixa seu nível. Sua paz vale mais do que sua opinião. E o silêncio te dá vantagem. Tudo isso aponta para um único ponto: controle. Controle emocional, controle mental, controle sobre si mesmo. E quando você desenvolve esse controle, você deixa de ser arrastado pelas situações e começa a conduzir sua própria experiência. Você para de reagir ao que acontece e começa a escolher como vai responder. E isso te coloca em outro nível, porque agora você não está mais disponível para qualquer estímulo, não está mais vulnerável a qualquer provocação, não está mais preso à necessidade de provar algo. Você está centrado, você está claro, você está no comando. Agora presta atenção nisso. Silenciar não é ignorar a realidade, é entender a realidade com profundidade suficiente para não se perder nela. É perceber que muitas situações não exigem resposta, exigem discernimento. Que muitas provocações não pedem reação, pedem controle. Que muitos conflitos não precisam ser vencidos, precisam ser evitados. E isso não te torna alguém fraco, te torna alguém consciente, alguém que não se deixa levar por qualquer emoção, alguém que não entra em qualquer jogo, alguém que não precisa reagir para existir. E quando você chega nesse nível, algo muda na forma como o mundo te enxerga. Porque agora sua presença não depende do que você fala, depende do que você sustenta. E quem sustenta silêncio com consciência demonstra algo raro: força, clareza, controle. E isso gera respeito. Mas existe um ponto importante aqui: silêncio não é para todas as situações. E entender quando falar é tão importante quanto saber quando calar. Entender o poder do silêncio não significa se calar sempre. Significa saber escolher. Porque existe um erro que muita gente comete quando descobre esse conceito. Passa a evitar qualquer tipo de confronto, passa a se calar em tudo, passa a se retirar de situações onde, na verdade, deveria se posicionar. E isso também é um problema, porque silêncio sem consciência vira omissão, e omissão enfraquece. Agora presta atenção nisso. Não é sobre falar pouco, é sobre falar com intenção. Existem momentos em que o silêncio te protege, em que ele preserva sua energia, evita desgaste, mantém sua clareza.
Situações onde não existe troca real, onde não existe abertura, onde qualquer tentativa de diálogo só vai te puxar para um nível que não agrega. Nesses momentos, o silêncio é a melhor escolha. Mas existem situações diferentes. Situações onde existe valor, onde existe construção, onde existe necessidade de posicionamento, onde se você não falar, você se anula. E nesses momentos, o silêncio não é força, é fuga. Por isso, o verdadeiro nível de consciência está no equilíbrio. É saber identificar quando a situação pede presença e quando pede distância. Quando exige uma resposta clara e quando exige apenas observação. E isso exige maturidade, porque nem sempre é confortável. Às vezes, falar vai gerar desconforto, vai exigir que você se posicione, que você sustente um limite, que você enfrente uma situação que seria mais fácil evitar. Mas se aquilo tem valor, se aquilo impacta diretamente sua vida, seu respeito, sua direção, então precisa ser dito, e dito com clareza. Agora pensa nisso. Ficar em silêncio diante de algo que fere seus valores não é inteligência, é ausência de posicionamento. E isso com o tempo te enfraquece. Por outro lado, falar em qualquer situação também não é inteligência, é impulsividade, e isso também te prejudica. Então, qual é o ponto? Discernimento. Você precisa aprender a avaliar. Essa situação merece minha energia? Essa conversa tem espaço para construção? Essa pessoa está aberta a ouvir? Isso impacta diretamente quem eu sou ou é apenas um ruído momentâneo? E a partir dessas respostas, você decide. Se vale a pena, você fala. Se não vale, você silencia. Simples assim, mas extremamente poderoso. Porque quando você começa a agir dessa forma, sua comunicação muda completamente. Você deixa de falar por impulso, deixa de reagir automaticamente, deixa de entrar em qualquer conversa e passa a falar com propósito. E quando você fala menos, mas fala com intenção, cada palavra ganha peso. As pessoas prestam mais atenção, levam mais a sério, percebem que existe clareza na sua forma de se posicionar. E quando você escolhe o silêncio, ele também passa a ter significado. Porque não é ausência, é escolha. E isso cria uma presença diferente. Uma presença mais firme, mais consciente, mais respeitada. Mas no final, tudo se resume a uma decisão simples. Você vai continuar reagindo a tudo, ou vai começar a escolher o que realmente merece a sua resposta. Você pode continuar reagindo a tudo, a cada opinião, a cada provocação, a cada situação que toca seu ego. Pode continuar entrando em discussões que não levam a nada, tentando provar pontos para quem não quer entender, gastando energia com o que não agrega. E viver assim parece normal, porque é o que a maioria faz. Mas normal não significa inteligente. Normal é viver no impulso. Normal é reagir sem pensar. Normal é se deixar levar por qualquer situação que aparece. E se você continuar nesse padrão, nada muda. Mesma energia dispersa, mesma mente sobrecarregada, mesmos conflitos desnecessários, mesma sensação de desgaste. Agora existe outro caminho, um caminho onde você não reage automaticamente, onde você não responde tudo, onde você não entra em qualquer confronto, um caminho onde você escolhe. Escolhe onde coloca sua atenção, escolhe onde investe sua energia, escolhe o que merece sua resposta. E essa escolha define quem você é. Porque no final, não é sobre silêncio, é sobre identidade, é sobre se tornar alguém que não precisa provar nada o tempo todo, alguém que não se deixa levar por qualquer estímulo, alguém que tem clareza suficiente para saber quando agir e quando simplesmente seguir. E isso muda tudo, muda sua presença, muda sua forma de pensar, muda a forma como as pessoas te enxergam. Porque agora você não está mais disponível para qualquer coisa. Você tem critério, você tem controle, você tem direção. E isso é raro. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar vivendo no automático, reagindo como sempre reagiu, sendo puxado por qualquer situação. Ou começar a agir com consciência, escolhendo o que realmente merece sua energia.
porque a partir do momento que você entende isso, você não pode mais dizer que não sabe. Agora você escolhe quem você vai ser daqui para frente.